Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso, CREFITO, Ingrid Farina da Silva. Está aí, está vendo já na tela aí. Vou chamar de doutora, né? Porque fisioterapeuta para mim é doutor, porque faz um trabalho tão essencial, tão importante. E olha, que trabalho bonito que tem sido feito e sabe, a gente vai desmiuçar sobre isso aqui, porque as pessoas que estão, especialmente essas que passam pelo intubação e entubamento, intubação, né? Elas precisam do acompanhamento, tanto durante quanto depois, né, dessa fase tão difícil, tão dolorida. A gente vai conversar com a doutora, com a Ingrid aqui. O Lorenberg, boa noite, meu caríssimo amigo, o professor Lorenberg Alves. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Olha, você pode participar conosco, interagir, se caso precise, se você achar necessário, tiver alguma pergunta aí nessa área aí da fisioterapia, da terapia ocupacional, a Ingrid está aqui para responder. Estamos ao vivo pela TV Pantanal. Boa noite, Ingrid Farina da Silva. Doutora Ingrid, tudo bem? Como vai? Muito bom recebê-la aqui. Tudo bem, o prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade, Lorenberg. Prazer te conhecer pessoalmente. Muito feliz com a oportunidade aqui de estar hoje, nessa Sexta Santa, né? Discutindo um assunto aí tão importante, tão, né? Que todos nós estamos discutindo ultimamente, né? Em todas as rodas e redes sociais, né? Então, o trabalho do fisioterapeuta, a fisioterapia, ela, na minha avaliação, pelo que a gente observa de longe, porque as pessoas pensam geralmente que ela é só preventiva ou só depois que o leite derrama, não é? Mas parece que não. Eu já vi casos aí comprovados que ela surte um efeito muito grande no processo, durante. E eu queria que você discorresse sobre essa importância para a gente começar aqui o programa. Que bacana, eu gosto de conversar sobre isso mesmo. A fisioterapia no Brasil, né, e a terapia ocupacional tem 51 anos de regulamentação, né, de profissão regulamentada por lei, né? E realmente assim, há 30, 40 anos atrás, né, a fisioterapia e a TO, elas eram profissões que, olha, não tem mais o que fazer, né, encaminha para reabilitação, para fisioterapia, né, os casos crônicos, aqueles casos que a gente ia fazer a manutenção, que a gente diz, né? E hoje a gente vê o fisioterapeuta dentro da sala de parto, dentro do centro cirúrgico, né, no intraoperatório, né, dentro das UTIs. Então, assim, hoje a gente tem assim, a atuação desse profissional realmente salvando vidas, como a gente diz, né, mas assim, atuando diretamente ali no momento agudo do paciente, né? Mas no momento agudo do paciente, o que faz o fisioterapeuta exatamente durante? Depois a gente sabe como que faz. Agora, durante ali, qual que é a importância de modos práticos que ele faz, que o profissional faz? Sim. Então, assim, o fisioterapeuta ele atua no que a gente chama de rede, né, de urgência e emergência. Então, dentro da UPA, por exemplo, na unidade de pronto atendimento, ele recebe esse paciente, o paciente, por exemplo, que chegou lá politraumatizado, ou um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, né, enfim, ou um paciente que está com insuficiência respiratória por algum motivo. Então, existem indicadores até que colocam que as salas de pronto atendimento, com a presença do fisioterapeuta, a taxa de intubação, necessidade de colocar o tubo, né, para ventilar esse paciente, cai para 30%, né, com a presença dele ali. Por quê? Como a tua pergunta falou, né, o fisioterapeuta ele pode utilizar de técnicas, de recursos, de manobras respiratórias, musculares, né, e que recuperam, vamos dizer assim, a respiração do paciente, que recuperam essa, né, aquele momento mais agudo ali, que muitas vezes não precisa de um recurso mais complexo, por exemplo, uma intubação. Então, assim, está se falando muito hoje em dia na ventilação não invasiva, né, que é o uso de máscaras, né? Então, a gente faz todo o gerenciamento dessa ventilação, que é um suporte, né, ventilatório para o paciente, que dá um conforto para ele respiratório, e ele consegue, inclusive, se acalmar.
né, no momento de dor, no momento agudo, né, a adrenalina está lá em cima. Perturbador, né, pelo aspecto urgência. psicológico, inclusive. Exato, é urgência, emergência. Então a gente perde, né, o paciente perde essa noção, fica agitado, né, fica nervoso, preocupado, tem todo um momento ali. E ele está em risco de vida. Então, a presença do fisioterapeuta ali, com as suas manobras e técnicas, a gente consegue muitas vezes evitar a intubação do paciente, né? Então, o que a gente tem defendido, né, nesse sentido é a presença desse profissional ocupando, né, estando em todos os equipamentos dessa rede, né, desde a UPA, né, na sala de pronto atendimento, né, dos hospitais, né, e dentro da UTI, né, que já é o nosso hoje métier, né, a presença do fisioterapeuta hoje, inclusive graças, né, a essa aprovação dessa lei, né, que a gente pode comentar. Uma lei estadual que foi aprovada ano passado, não é? Sim, sim. Nasceu de um projeto do deputado Paulo Araújo, que sabe tudo de saúde pública, né? Ele é servidor concursado e tudo mais, e é deputado estadual e autor desse projeto aí que determina que haja o profissional da fisioterapia, o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta 24 horas nas UTIs. Isso, é a Lei 11.223, né? Foi publicado ano passado, em outubro, dia 9, e ele garante, né, a presença do fisioterapeuta 24 horas. Isso foi realmente um marco, né? Entendi. Não só para a fisioterapia, mas para a saúde de Mato Grosso. Deixa eu chamar aqui para o bate-papo aqui o Lorenberg Alves, professor, por favor. Presidente, antes de mais nada, a nossa alegria, a nossa honra e o prazer de tê-la aqui. Eu digo sempre, e vou repetir aqui, quando eu soube que a senhora viria hoje, eu disse com toda clareza, a nossa alegria é dupla, por uma razão muito simples. Nós já recebemos, aí onde a senhora está, médicos, já recebemos enfermeiros para falar exatamente sobre o período pandêmico, mas faltava exatamente alguém da fisioterapia para formarmos aí o tripé tão importante e tão necessário. Por isso, a nossa alegria é dupla com a presença da senhora. Muito obrigada. Presidente, eu gostaria muito de explorar um pouco mais a resposta que a senhora acabou de dar a uma pergunta que o meu amigo Paulo fez à senhora. Mas para provocar um pouco mais, e um provocar no bom sentido, evidentemente, presidente, eu vou permita trazer aqui um trecho de uma fala de um colega da senhora, que também é presidente do Conselho de Fisioterapia, mas do Mato Grosso do Sul, o Renato Nasser. Ele diz o seguinte, entre aspas, o fisioterapeuta é o profissional que vai garantir a liberação mais rápida e segura dos pacientes dos leitos, aumentando o número de vagas disponíveis. Existem estudos que mostram que a assistência fisioterapêutica nas 24 horas do dia pode reduzir em até 40% o tempo da permanência do paciente na UTI. Além de propiciar economia de recursos financeiros que seriam na compra de antibióticos e outros medicamentos de alto custos. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-la para ampliar um pouco mais a resposta anterior, utilizando trechos da fala do colega da senhora. Aliás, ele falou em 40%, a senhora está falando em 70%, porque a senhora fala a partir do momento que baixa para 30%, né? Ou seja... isso nas salas de urgência e emergência, né? Quando recebe o paciente. Mas, assim, é perfeita a colocação do Dr. Renato, um abraço, né, para o Dr. Renato lá do CREFITO 13, Mato Grosso do Sul, né? É o meu estado de formação, então assim, eu tenho o maior carinho por, né, Campo Grande, a região. E é perfeita a colocação. Inclusive, existem pouquíssimos estudos no Brasil sobre essa questão de economicidade, né? Muito pouco estudo de impacto. Então, esse estudo que ele está reportando aí é o estudo que nós, inclusive, utilizamos aqui para justificar a permanência dos fisioterapeutas por 24 horas nas UTIs. Foi o mesmo estudo que nós entregamos na mão do deputado Paulo para justificar o projeto, né? Por quê? Esse estudo é de São Paulo, né? E eles fizeram realmente essa comparação
de uma UTI com 12 horas e uma UTI em funcionamento de 24 horas. E tiveram esse resultado, né, da economicidade, desse impacto financeiro para o hospital, porque é isso que o gestor hospitalar ele quer saber. Né? Na verdade, no final das contas, a alta complexidade é extremamente caro. Né? Medicamentos, equipamentos, a diária de uma UTI é muito cara. Então, assim, o papel do fisioterapeuta ali é fazer com que o paciente saia o quanto mais rápido possível da intubação. Né? Aí você gera uma economia de escala mesmo. Né? Foi esse o resultado desse estudo lá de São Paulo. Então, a gente precisa dar uma rotatividade maior para essa unidade que é extremamente cara, né? Que ela é o topo da cadeia aí de custos, né, para o sistema público de saúde e sistema privado também de saúde. Né? Então, exige muito, é uma equipe gigante. Se vocês entrarem dentro de uma UTI lá com 10 leitos, você tem um exército de pessoas ali. Né? Então, desde técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, né? Então, hoje o psicólogo está dentro da UTI também, nesse momento importante, o momento que quando o paciente vai intubar, antes de intubar ele é informado sobre isso, é feita uma videochamada com o paciente, com a família, porque pode ser uma despedida, você não sabe o que vai acontecer dali para frente, né? Quando o paciente ele vai para o tubo, é um outro paciente, ele vai ser sedado, ele precisa ser curarizado, né? Que ele precisa reduzir não pode ter movimento nenhum, né, muscular, para que ele não tire o tubo sozinho, não estube, não saia o tubo do lugar, né? Então, é uma outra condição, é um outro paciente, né? Então, assim, está perfeita a colocação, né, do colega Renato, e é isso. Então, o papel do fisioterapeuta lá dentro é diminuir esse tempo de intubação. Então, ele vai trabalhar, ele programa desde os parâmetros iniciais do ventilador, em cima do peso do paciente, da altura do paciente, da condição de complacência pulmonar, que a gente diz, né, o quanto está expandido esse pulmão, se ele já está duro, se ele já está inflamado, né? Então, existe um mito também com relação à intubação, que eu falei, poxa, eu precisava falar isso em algum lugar. Criou-se um medo muito grande da intubação, né? E hoje ela é a ferramenta, né? O ventilador mecânico é a ferramenta que pode salvar a vida do paciente, que salva a vida do paciente. Mas então, que é desesperador. É desesperador se Tanto imaginar. é que a equipe médica tem esse hábito aí, quase que um afago psicológico, né, quando permite que haja um contato por meio de vídeo com a família. Sim, hoje o Pronto-Socorro Municipal de Saúde, por exemplo, faz isso, né, o antigo Pronto-Socorro, né, que é referência agora para a Covid municipal, e todos os outros hospitais também têm uma humanização, né, mínima. Então, no momento que, olha, chegou o limite do paciente, ele está cansado, ele está fazendo esforço respiratório, né? Muitas vezes não adianta insistir com uma ventilação não invasiva ou com oxigênio. Está lá no catéter de oxigênio, mas ele já está, né, consumindo litragem maior. Começou com 5, depois 10, depois 15 litros. Então, precisa entubar. Esse oxigênio, essa respiração não invasiva, a invasiva, ela é quanto antes melhor. Se você adotar esse procedimento mais cedo possível, é melhor para a recuperação do paciente, ou os médicos, a orientação é que quanto mais você conseguir postergar, melhor, para evitar até sofrimento do paciente? Qual que é o exatamente mais... isso, Paulo. Assim, ó, a gente precisa de um feeling muito grande da equipe, né? E a equipe, né? É o médico intensivista, é o fisioterapeuta, é a equipe de enfermagem, porque assim, hoje falou-se muito sobre a ventilação não invasiva, a VNI, né, a máscara, né? Aí teve toda uma campanha ano passado, arrecadando essas máscaras e tal. É um recurso maravilhoso que o fisioterapeuta sempre utilizou. E ótimo, maravilha. Mas existe limite para a utilização dessas máscaras, né? Muitas vezes, então, é o limite do paciente, né? Então, assim, muitas vezes não adianta eu insistir com essa máscara. Por quê? A Covid, quando ela chega lá na fase inflamatória, né, ela é um vírus, né, mas ela causa uma reação inflamatória, inflama os pulmões, alvéolos, né, ela aumenta essa distância aqui com a parte circulatória, né, o capilar aqui vascular e o alvéolo. Essa barreira ela é super fininha. Então, com o processo inflamatório, você aumenta essa distância.
Então, o oxigênio que chega aqui, né, muitas vezes ele não consegue passar para dentro do alvéolo, né, ele já está inflamado e não consegue passar nessa barreira. Entendi. Aí que a pessoa começa a ter falta de oxigênio, ela tem um cansaço excessivo, porque sem oxigênio, célula cerebral, muscular... né, então, eu já achava que tinha a ver com o comprometimento do pulmão, tipo assim, o pulmão... Você está com comprometimento de 90%. Ele está inflamado. Isso que é o comprometimento. O que é o comprometimento? É esse processo inflamatório disseminado no pulmão. Pois é. E aí você não consegue, com uma respiração normal, fazer o oxigênio chegar. Aí você tem que fazer o quê? Força para respirar, esforço respiratório. Então, quando o paciente chega nesse nível, ele está em insuficiência respiratória. Aí Entendi. ele precisa realmente do ventilador. Então, o ventilador é uma coisa positiva. Por quê? É o que vai descansar a musculatura dele enquanto a medicação faz efeito. Então, o momento certo de entrar com a ventilação, né, mecânica. Então, isso é um alerta também para o paciente que fica em casa, né, esperando e só procura, né, o serviço quando ele está com insuficiência respiratória, quando ele está passando mal, com falta de ar. Né? Então, a gente precisa pensar nesse paciente antes, né? Antes dele precisar de um suporte, que seja a oxigenoterapia, que seja uma máscara, que seja o ventilador mecânico. Ok. Olha só, a gente está conversando nesta noite com a presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui de Mato Grosso, a Ingrid Farina da Silva, que continua conosco. A gente dá um tempinho só para o primeiro break comercial e volta já já aqui ao vivo na TV Pantanal. Se tiver alguma pergunta aí, ó, 99932-2529. Muita coisa importante a ser esclarecida. Muita gente não tem noção do que faz e da importância, não é, do papel do fisioterapeuta, da fisioterapia nesse tratamento, especialmente na Covid, que é esse fantasma todo que está nos assombrando. A gente volta já já. Ok, a gente retoma ao vivo entrevista aqui na TV Pantanal com a presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a Ingrid Farina, está aqui a postos com a gente e nós seguiremos já já com a entrevista. Antes, porém, a gente destaca o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Acompanhe comigo. 3 hospitais de Mato Grosso não têm vaga nem em enfermaria. 3 hospitais de Mato Grosso chegaram ao colapso total por causa do aumento da demanda na segunda onda da Covid-19. Não tem leitos nem mesmo para enfermaria, que são para os casos menos graves. Nessa sexta-feira, dia 2, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, foram registradas 83 mortes nas últimas 24 horas. A situação da Covid-19 no estado se tornou caótica no começo de março. Desde então, além da falta de unidades de terapia intensiva, as UTIs, as enfermarias passaram a também ficar lotadas, o que não aconteceu na primeira onda do novo coronavírus. Além das 83 mortes, foram registrados 1.034 novos casos da doença. Estão com as enfermarias e UTIs lotadas os hospitais Vale do Guaporé, que fica em Pontes de Lacerda, a 448 quilômetros a oeste de Cuiabá, São Lucas, em Lucas do Rio Verde, 354 quilômetros de Cuiabá, e o Hospital Regional de Alta Floresta, que fica a 803 quilômetros da capital de Mato Grosso. Mais um destaque aí que você acompanha, tem também aqui do outro lado também, Caroline, me fala aí. Restam apenas 16 vagas em UTIs Covid-19 para adultos, porém a fila de espera está próxima de 200 pessoas. Essa informação eu ia deixar passar em branco, mas está aqui, ó, 200 pessoas na fila de espera. Com a atualização dos dados pela Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso chegou à marca de 7.849 óbitos em decorrência da Covid, 313.709 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Cuiabá continua liderando o ranking estadual com
313.709 casos. Agora sim, eu li completamente aí a matéria que está no Gazeta Digital, que tem outro destaque também, olha só. 4ª edição, inscrições para o Dia Mundial da Criatividade estão abertas até o dia 21 de abril. Estão abertas as inscrições para quem desejar participar do Dia Mundial da Criatividade em Mato Grosso. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, CCTERC, por meio do MT Ciências e também do Parque Tecnológico, apoia este que é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. O evento será realizado de forma virtual nos dias 21 e 22 de abril e segue com as inscrições abertas até o dia 21 de abril. Para se inscrever, o candidato pode acessar o site do evento e baixar o aplicativo e se cadastrar. Esta é a 4ª edição do evento, que trará como assuntos principais a empregabilidade e a geração de renda, contribuindo para reduzir os danos e prejuízos causados pela pandemia. Acesse aí, por favor, se você quer mais informações, mais detalhes, www.gazetadigital.com.br. Eu li agora há pouco aqui, a primeira notícia que eu li aqui foi falando aí do quadro, dos números da pandemia da Covid aqui no estado de Mato Grosso, principalmente das últimas 24 horas. Eu quero, nesse momento aqui, mandar um abraço muito carinhoso e confortável ao meu amigo Cláudio Moraes. O Cláudio Moraes é jornalista, A gente formou junto, inclusive. O Cláudio é dono do site Folha Max e, infelizmente, a mãezinha dele, que estava internada com Covid-19, não resistiu, veio a falecer, e eu imagino a dor que deve estar sentindo o Cláudio. Eu mandei um abraço para ele hoje, já falei com ele, e aqui eu mando de novo, tá? Que Deus conforte o coração de toda a família. Parece que tem não sei se é padrasto, não sei se é pai, enfim, tem outra pessoa que parece que está hospitalizada também, está entubada. Peço a Deus que, enfim, que recupere, que diminua os danos. Enfim, um abraço aí, Claudião. Força, meu caro, que infelizmente tem dessas coisas assim na vida, que Deus esteja sempre do lado de vocês aí. Lorenberg, por favor, abra essa rodada de perguntas aqui a presidente do Conselho Regional de Fisioterapia. Presidente, a senhora falava, numa das respostas do bloco anterior, a senhora falou na frase complacência pulmonar. E esta frase me levou a lembrar que recentemente eu estava lendo uma matéria que falava das sequelas. A pessoa foi infectada, depois ela foi curada e apareceram as sequelas. E uma das sequelas atinge exatamente o pulmão. E aí é que eu gostaria de uma reflexão da senhora. Fala-se muito na fisioterapia pulmonar. E aí eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. O que é, e eu sou leigo, e me perdoe a pergunta exatamente, o que é uma fisioterapia pulmonar e como ela se dá? Pois é, a complacência pulmonar, É importantíssimo, Você vê o número de casos que a gente tem e eu tenho dito assim, todos os momentos que a gente tem oportunidade, Todo paciente que teve Covid, não só o que teve alta, que passou por um longo período de internação, que precisou ser entubado e tudo mais, mas todos os pacientes, que tiveram Covid, em algum grau, precisam de reabilitação, A gente foca bastante a reabilitação da Covid no pulmão, por quê? Porque o pulmão está inflamado, e o paciente tem insuficiência respiratória, então a gente foca muito nisso. Mas hoje, o processo de reabilitação, ele é integral, geral, do corpo todo. Porque o paciente, ele sai, a gente até fala, olha, ele sai na cadeira de rodas, na alta, e ele muitas vezes não tem nem força muscular para erguer a plaquinha, eu venci a Covid.
né? Então ele sai com extrema fraqueza muscular, com uma perda de peso muito grande, muito rápida em poucos dias, né? Sai bastante cansado, debilitado, né? Nutricionalmente falando, né? Muitas vezes com sequelas neurológicas, né? Com sequelas que provavelmente, né, muitas vezes não tem reversão. Então são muitas sequelas aí. O que é a fisioterapia respiratória, né? Então, assim, a respiração, ela é uma atividade mecânica. Você tem uma caixa torácica, né, que são aí ossos, né, que são ligados por né, músculos, por ligamentos, né, e é o fole. Então, você faz essa caixa, né, você puxa o ar atmosférico para dentro dessa caixa, oxigena, né, os capilares ali, e na hora da contração muscular ali do seu diafragma e dos músculos, você expulsa o CO2 para o ar atmosférico. Então essa mecânica respiratória, ela precisa funcionar muito bem, para que eu consiga respirar voluntariamente, sem ajuda de um aparelho, sem suporte. E esses músculos também ficam fracos, mas você imagina a pessoa ficar ali deitada um dia, 2 dias, né? O tempo hoje de internação, né, do paciente COVID, ele leva em média 2, 3 semanas, né? Então são 2, 3 semanas que ele vai ficar lá deitado, perdendo a massa muscular, perdendo força muscular, né? Então ele também fica com essa musculatura extremamente fraca. Então quando ele volta a respirar voluntariamente, sem a ajuda do equipamento, ele não tem força nesses músculos. Os músculos estão extremamente fracos, né? Aí a pessoa não consegue ela não consegue caminhar, ela vai se cansar, falar, ela vai se cansar, se alimentar, fazer suas atividades de vida diária, né, que é tomar um banho, enfim, porque tudo isso é gasto calórico, gasto energético e o músculo está enfraquecido, né? Ele ficou dias e dias e dias e dias em estase, totalmente paralisado, né? A pessoa ficou lá muitas vezes sedada, curarizada, como a gente falou, né? Então, toda essa mecânica, ela precisa ser restaurada. Então, o fisioterapeuta faz o quê? A gente trabalha com fortalecimento de novo dessa musculatura respiratória, com carga, né? Então, a gente tem vários testes funcionais que o fisioterapeuta faz. Por exemplo, vou citar aqui o teste de caminhada dos 6 minutos. É um teste simples, mas é assim, eu olho para você, né, Lorenberg, olha, veja a tua altura, o teu peso, né, a tua massa muscular e faço um cálculo aqui e digo assim, olha, para a tua idade, para o teu gênero, né, para a tua altura e peso, você tem que percorrer nesses 6 minutos 570 metros. Se, contando você, uma pessoa saudável, sem ter tido nenhum comprometimento, sem ter ficado internado, precisando de, né, enfim, debilitado. Então, quando a gente faz esse teste, avalia o paciente, fala, olha, ele fez o teste de 6 minutos, andou lá 80 metros. Aí eu vou falar para ele, olha, seu fulano, para a sua idade, gênero, peso, eu tinha que ter percorrido tantos metros. O senhor percorreu 20% da capacidade funcional sua. Então, nós vamos trabalhar agora para recuperar esse 100%, para poder dar alta para o paciente. Então, o fisioterapeuta, quando o paciente recuperou pelo menos 80% da sua capacidade funcional, desses testes todos funcionais que a gente faz, que ele começa a recuperar, a gente dá alta no tratamento. Ele já tem condição de começar uma caminhada na rua, ele já pode né, ser monitorado de outras formas. Ele não precisa daí do atendimento ali com o fisioterapeuta no consultório. Então, tem muitas formas de você tratar esse paciente. Então, toda essa parte cardiorrespiratória fica comprometida, né? Então, assim, a pessoa tem, às vezes, queda de pressão arterial, né? Porque ela ficou com a bomba muscular parada muitos dias, né? Então, é como se você... Sabe aquela que as pessoas comentam assim, olha, eu sentei e levantei muito rápido, teve uma queda de pressão? É a mesma coisa. Né? A gente precisa recuperar os grandes grupos musculares, então é panturrilha, é quadríceps, né? É abdômen, né? É diafragma, musculatura respiratória como um todo, para que ele volte a fazer, porque assim, a ideia é o quê? Tirar ele da cama, ele tem que restabelecer. E aí é que a gente chama a atenção para a importância
importância desse processo de reabilitação do paciente, porque a gente está falando aqui não só de saúde, mas uma questão socioeconômica muito grande. Esse paciente ele precisa voltar ao trabalho, ele precisa voltar a produzir, né, sustento da família. Então, assim, já tem alguns estudos que acompanharam, inclusive nesse jornal de pneumologia americano, ele publicou um estudo que foi feito na Itália, acompanhando ali 143 pacientes, né? E depois de 6 meses, muitos deles ainda não tinham retornado ao trabalho em função dessa incapacidade funcional. Você vai caminhar, você cansa, tem falta de ar, tem que sentar, passa mal, né? Então, esse acompanhamento da reabilitação é vital para que o paciente não retorne para o hospital, inclusive. Mato Grosso tem quantos profissionais fisioterapeutas hoje? São 4.000 fisioterapeutas em Mato Grosso. Todos são, a maioria pelo menos é credenciada ou pelo menos é associada ao, eu não sei como é que é o nome que se dá, vinculada ao... Tem que ser, né? Porque tem, a gente sempre fala, obrigatoriamente, né? Obrigatório. Essa é a função, uma das funções do conselho, atividade fim, primeira nossa, é registro profissional. Então, assim, quando o acadêmico ele se graduou em fisioterapia, ele é bacharel em fisioterapia. Então, ele precisa se registrar, né, para que ele possa ir para o mercado de trabalho. Então, a gente habilita, né, a gente chancela os documentos para a segurança da sociedade, porque a gente tenha segurança que ele é um profissional formado. Eu falei agora há pouco do Paulo Araújo, deputado estadual, que é autor da lei 24 horas do fisioterapeuta nas UTIs. A senhora também está pleiteando isso junto ao Poder Legislativo de Cuiabá. A senhora esteve, inclusive, lá, fazendo uso da tribuna, levando a ideia. Tem uma parlamentar, salvo engano, é a Michele Alencar, não é? Que transformou isso em projeto e espera agora a aprovação dos parlamentares lá. Exatamente o que prevê esse projeto é aquele que foi aprovado no Estado? Essa semana, então, a gente ocupou a tribuna, né? Justamente para defender a presença do fisioterapeuta nas unidades de pronto atendimento de Cuiabá. Que são as UPAs. Nas UPAs, né? Isso. A UPA, ela é um equipamento lá, né, que pertence à rede de urgência e emergência e é onde o paciente procura quando ele está, né, já passando mal, com falta de ar, né, enfim, com dificuldade respiratória. E hoje nós não temos a presença do fisioterapeuta nas UPAs, né? Existe uma política federal, né, do Ministério da Saúde, que com incentivos para o município, mas nós não temos a presença do fisioterapeuta lá. Como é que funciona hoje, né, no interior, por exemplo? Existem os hospitais de campanha, então quando chega um paciente passando mal, eles chamam o fisioterapeuta lá da UTI para dar um suporte lá na UPA. Então a gente não quer mais isso, a gente entende que a importância do profissional ali por 24 horas, recebendo esse paciente, tendo condição de fazer várias intervenções, né, que possam muitas vezes evitar a necessidade de precisar de um leito de UTI. Então, a gente colocou, né, para a Câmara, né, para a nossa Câmara agora, para aquela Casa de Leis, né, que seria uma estratégia inteligente agora da gestão, inserir esses profissionais em todas as UPAs, né. Nós temos algumas UPAs em Cuiabá que tem uma questão de organização agora momentânea, né, tem as UPAs que são referência para a Covid e tem lá um fisioterapeuta. Mas é 24 horas, não é? Elas são 24 horas. Mas a presença do profissional... Isso, sim, já está funcionando, né? Mas nem todas. E assim, tem acontecido um fenômeno que é muito importante a gente chamar a atenção. Os pacientes estão chegando nas UPAs que não têm fisioterapeuta, né? E precisando de internação, precisando de cuidados e não tem esse profissional lá dentro e às vezes não tem nem vaga, né? Para que o paciente possa entrar para a unidade. Então, a gente quer evitar a questão dos atendimentos clandestinos, né? Da captação de pacientes, né? Infelizmente, a gente vive um momento que precisa de toda uma
uma Até nesse sensibilização com o que a gente está vivendo, né? E com o desespero das famílias. Então, o que a gente quer? Institucionalizar. Que você tenha o profissional lá, que ele possa usar os seus recursos, né? A VNI, auxiliar no que for preciso, né? Para que a gente consiga diminuir, desafogar as UTIs de Mato Grosso. E até peço aqui ao vereador, presidente do parlamento lá, o Juca do Guaraná, a bancada, tanto situação como oposição, ali não é questão de... tem que unir forças aí, e também ao prefeito Manuel Pinheiro, que eu sei que sempre acompanha aqui o programa, a esposa dele, a dona Márcia também, fazer um esforço maior aí para, quanto mais rápido possível, aprovar esse projeto de lei lá da Michele, que não é da Michele, é de Cuiabá, porque a presença do fisioterapeuta lá nas UPAs, no caso, não é, vai ajudar muito, significativamente, como já tem cientificamente comprovado. Eu vou pedir para o Lorenberg, você quer perguntar agora ou depois do intervalo comercial? Eu posso fazer a pergunta agora, ela responde. Por favor, então esteja à vontade. Presidente, saindo um pouquinho fora da questão do campo legislativo, mas indo para a universidade, no dia 12 de fevereiro de 2019, a senhora esteve na UNEMAT. E na oportunidade falava-se, à época, de uma parceria entre a UNEMAT e o Conselho. Eu tenho 3 perguntas, provavelmente eu terei 3 perguntas a fazer a respeito disso. A primeira delas, essa parceria chegou a ser concretizada? Essa é a primeira pergunta. Se ela chegou a ser concretizada, eu farei mais 2. A segunda questão, se chegou, qual é o estágio desta parceria hoje, nesse exato momento? A terceira pergunta, do que se trata, de fato, essa parceria? Qual é? Tem contrapartida do Conselho? Tem contrapartida da UNEMAT? O que se trata esta parceria? A presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Ingrid Farina, responde a essas 3 importantes perguntas do Lorenberg após o intervalo comercial. É um instantinho bem breve, aguenta aí que a gente volta já já. Ok, a gente retoma aqui o programa Opinião em seu terceiro bloco. Estamos entrevistando aqui a presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui do estado de Mato Grosso. Aliás, o Lorenberg deixou 3 perguntas no bloco anterior que tem a ver com a terapia ocupacional, salvo engano. Eu estou curioso para saber também. Só lembra das perguntas da parceria lá com a UNEMAT. Isso. 3 perguntinhas básicas. Por favor, esteja à vontade. Então, essa parceria que nós buscamos em 2019 foi com a UNEMAT Sinop, né? Na época, para fomentar a abertura do curso de terapia ocupacional no estado. Nós não temos nenhum curso de terapia ocupacional e um curso de terapia ocupacional na UNEMAT, sendo público, seria sensacional para o estado, né? Nós precisamos de uma carência enorme desse profissional no mercado brasileiro, no mercado de trabalho aqui em Mato Grosso. Então, são pouquíssimos os profissionais, faltam profissionais, né? Não só dentro dos hospitais, mas nas clínicas, né? A gente tem na região norte, aí teve um boom ano passado, ano retrasado, de diagnósticos de crianças com algum espectro autista. O papel desse profissional, né, do terapeuta ocupacional na saúde mental. Né? Então, através de terapias ocupacionais, ele consegue organizar a vida, né, da pessoa, devolver funcionalidade, devolver, a gente fala assim, né, devolver função para aquele movimento, né? Então, assim, é importantíssima a presença desse profissional. Então, a gente tentou com a UNEMAT Sinop, não foi possível na época, e agora a gente está com uma articulação com a Sinop, com a UNEMAT de Cáceres, né, que já tem um curso de enfermagem, já tem um curso de medicina, para abrir, né, o curso de terapia ocupacional. Não só de terapia ocupacional, mas de fisioterapia também, e uma pós-graduação ali na região. Nós temos ali fisioterapeutas com doutorado, que já dão aula na medicina e que podem ser muito bem aproveitados para uma pós-graduação para os fisioterapeutas, a abertura de um curso público de fisioterapia, de qualidade, presencial, né, que é o que a gente defende. Nós não aceitamos qualquer formação, graduação na área de saúde que não seja presencial.
né? A gente está vendo hoje com muita tristeza a queda na qualidade dos cursos em função dessa indústria do EAD no estado. Nós estamos sendo massacrados, né? As cidades mais periféricas que não têm acesso, né, muitas vezes a uma universidade, estão sendo massacrados com esse tipo de educação. Né? Então, assim, pós-graduação, ok, mas a graduação nossa da fisioterapia e da terapia ocupacional são graduações que são extremamente práticas. Você precisa de prática. A distância não... Você forma ao longo dos anos, né? Você tem que formar ao longo desses 4, 5 anos de formação um profissional que vai tratar pessoas, saúde. Você não pode formar... Caberia aí a intervenção, o que é Ministério da Saúde e da Educação? Porque se não é uma coisa que surte efeito prático, não é o caso de se fazer um movimento aí para tentar demover essa prática? Sim. Você vê assim, qual que é a nossa preocupação, né? É com a saúde das pessoas, com a segurança, entregar um profissional que realmente esteja qualificado para o mercado, para atender. Por quê? Hoje o fisioterapeuta ele está ali, como eu comentei, dentro do centro cirúrgico, dentro da UTI, ele tem que saber muito bem o que está fazendo, né? Então não é pelo computador que ele vai se qualificar, né? Ele precisa de professores que tenham prática, de aulas práticas, para que ele saia também seguro, né? Entendi. No que está fazendo. Okay. Presidente, então, é uma pergunta de um leigo, e me perdoe por ser leigo nesse assunto. A senhora falava anteriormente da importância e da função do profissional de terapia ocupacional. E deu um exemplo aqui, inclusive, de um doente mental. Essa função do terapeuta ocupacional não choca com a função do psicólogo? Ah, não. Isso com certeza não. O que o terapeuta ocupacional faz, né? Ele utiliza de todos os recursos lúdicos, desde brinquedos, desde materiais, né, de tecnologia assistiva. Ele utiliza de todos esses recursos para trabalhar atividades ocupacionais com o paciente. E dessa forma, né, ele começa ele trata, né, ele trabalha muito essa reorganização mental e que interfere diretamente na saúde mental. E não só naquele paciente clássico, você fala, olha, que ele está internado, né, que ele tem problemas mentais, psiquiátricos, mas toda a população, todos nós, trabalha ansiedade, trabalha, enfim, alguns transtornos, trabalha com crianças, em todos os tipos de transtorno. Né? Tem pessoas hoje que têm uma coisa interessante que a terapia ocupacional faz, ela tem um diagnóstico muito específico. Tem algumas crianças que nascem com uma deficiência, uma dificuldade, né, de integrar a sua parte sensorial. São crianças que têm uma hiperreflexibilidade, são crianças que têm dificuldade de se adaptar ao seu ambiente. Então a TO, ela faz esse diagnóstico dessas crianças e trata através da reorganização sensorial. Então utiliza muito, né, brinquedos, equipamentos, texturas, para devolver, né, aquilo que é natural do ser humano, né, que é a integração nossa de todos os nossos sistemas. Você está olhando, você está sentindo, tocando, sente a temperatura, né? Então é um universo que esse profissional trabalha. Ele trabalha dentro dos hospitais também com os pacientes, fazendo atividades. Imagina que você tem uma série de intervenções ali, tubos, canos, fios, medicamentos, né? Mas nem todo paciente está entubado, né? Então, assim, o TO ele também trabalha com o paciente dentro do hospital, com atividades que ocupem a mente, né? E que ele possa manter essa mente saudável, né? Diferente do trabalho do psicólogo, né? Que já vai mais nas linhas de realmente intervenção, mais pautado no diálogo, né? Na conversa, né? Entender o sofrimento do paciente, né? Então, são duas profissões bem separadas. Doutora, a mobilização, eu queria que a senhora falasse sobre a atenção primária, só que antes eu quero mandar um abraço aqui, eu citei agora há pouco aqui o nome do Júnior, do José Venceslau, né, o nome de Avenida José Venceslau, o meu amigo Júnior da Verdão,
materiais de construção. O Júnior está assistindo a gente lá, inclusive até mandou foto aqui, que está assistindo, né? E disse assim que está assistindo e que a presidente do conselho é muito simpática, tá elogiando aqui, inclusive. Valeu, Júnior, um abraço para você, viu? Obrigado aí. A entrevista de ontem surtiu assim uma repercussão, rapaz do céu. Obrigado por ter vindo. Logo, logo a gente vai estar chamando de novo o presidente da FEComércio, que é o Júnior, José Venceslau Júnior. Um abraço também para Maricele, que é assessora do vereador Renivaldo, também está assistindo aqui. Obrigado pela sua audiência. Doutora, quantos profissionais, eu ia falar despejado, não vou usar esse termo, mas são colocados no mercado de trabalho por ano, considerando inclusive o pessoal do EAD, que você falou aí, que o pessoal da distância, né, que estuda à distância, e as faculdades normais tradicionais aí, quantos que entram no mercado por ano? É interessante, ó, em torno de... Não, pode falar. Em torno de 300, 400 novos profissionais. E tem mercado para todo mundo? Tem. Tem mercado porque assim, dentro da fisioterapia nós temos 15 especialidades. Né? Então você tem um fisioterapeuta que trabalha, por exemplo, com acupuntura, com osteopatia, com quiropraxia, com a saúde da mulher. Né? A gente tem um trabalho bacana já começando agora com o fisioterapeuta dentro da sala de parto, acompanhando partos assim, não só antes, preparando a mulher, preparando essa mulher para o parto que ela puder ter. É, né? Bem amplo, né? Mas atuando junto com ela durante o parto, período de expulsão, trabalhando, fazendo analgesia, fazendo exercícios respiratórios, né? Dando qualidade, humanizando esse momento, né? do parto. E o pós-parto também. Então tem saúde da mulher, então hoje as incontinências urinárias, enfim... É vasto, é bem vasto. São muitas questões. Por quê? Porque você está trabalhando com musculatura, basicamente, né? Eu queria que você falasse sobre a atenção primária, que foi a pergunta que eu ia fazer agora há pouco, acabei interrompendo. Precisa de uma mobilização aí? O que há de certo e de errado nessa atenção primária que a gente verifica hoje aqui no nosso, especialmente em Cuiabá? Pois é, assim, a gente vem falando sobre isso já há algum tempo. Né, nós tivemos um ano aí de pandemia para nos preparar, né, para esse momento. A gente está vivendo a segunda onda e vem a terceira onda. A gente sabe disso, né? E a gente precisa pensar em outras soluções, né? O que você sugere, por exemplo? É quase assim, inadmissível a gente ver as unidades básicas de saúde hoje fechando às 5 horas da tarde, não funcionando durante o final de semana. Não pode. Né? Nós tivemos uma orientação bastante equivocada o ano passado do CONAS e do CONASEM sobre essa questão de que o paciente devia só procurar a unidade quando ele estivesse com falta de ar, com sintomas, né? Então, assim, qual que é a nossa visão, né? A atenção primária precisa entrar no jogo. É lá que mora o paciente. É lá que a gente tem que cuidar do paciente, acompanhar o tratamento, monitorar o paciente de lá, né? Identificar quando ele já está com uma necessidadezinha de um oxigênio, né? Com um oxímetrozinho, com pouca tecnologia, né? Quer dizer, baixo custo, você consegue monitorar e cuidar da sua comunidade e não deixar que esse paciente agrave. Né? Identificar precocemente, fazer educação em saúde. Então, assim, as síndromes gripais, você pode ter um profissional lá, inclusive fisioterapeuta lá, fazendo triagem dessas síndromes gripais, né? O que é uma coisa e o que não é, uma ausculta pulmonar. Então, assim, a gente tem que estar lá junto. Da mesma forma, quando o paciente estiver alta do hospital, que a gente chama de alta segura, né? Ele precisa sair do hospital com encaminhamento e para onde ele vai fazer essa reabilitação? Ele vai cair na atenção primária, lá na unidade básica onde ele mora, no bairro dele. E é lá que ele tem que ser tratado, né? Então, assim, assim, quase inadmissível a gente ter lá um funcionamento das 8 às 5 da manhã, pouca ação nesse momento, né? Eu, assim, como gestora, acionaria pelo menos as unidades aí funcionando 12 horas, funcionando no final de semana, monitorando os pacientes, para que ele nem precise de UPA, porque as UPAs estão lotadas, eu não tenho UPA em toda, né, disponível.
Então, assim, a gente, de repente, quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, assim, da mesma forma a reabilitação, né? A gente precisa ter um profissional lá bem treinado na unidade básica para receber esse paciente para reabilitação. Ok, olha, infelizmente o tempo já se esgotou, passa muito rápido, né? E eu quero agradecer a presidente do CREFITO, é CREFITO 9, né? CREFITO 9, nona região. É que é a nona região. A Ingrid Farina da Silva está aqui conosco, esteve conosco nesta noite aqui no programa Opinião, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Obrigado de verdade por ter vindo, pela explanação aqui, muito produtiva a entrevista. E qualquer coisa, abraço para Thaís Olegário também, assessora que nos sugeriu essa pauta aqui. Estamos aqui a postos para bem informar. Nossa, agradeço demais, né, em nome do meu colegiado, a oportunidade, né, de estar aqui, dizer que a gente está sempre à disposição também para outras pautas, enfim, o que vocês precisarem que a gente venha colaborar, contribuir, a gente está à disposição. Feliz Páscoa para a senhora e para a família. Obrigada. Amém. Para nós todos, né? Amém. Professor Lorenberg, feliz Páscoa, bom fim de semana. Para todos nós, meu amigo Paulo, bom final de semana a todos nós e um abraço ao telespectador. Feliz Páscoa para você também que se liga aqui no Opinião, tá? Você que sempre está aí nos dando o prestígio da audiência. Que Deus, o zeloso guardador, cuide bem de você e você se cuide, faça sua parte também, evite aglomeração. Para que ficar aglomerando, churrasquinho, beira de rio? Dá um tempinho, daqui a pouco as coisas passam e a gente volta a se abraçar de novo, não é? Se cuida de quem você ama também. Opinião volta segunda-feira. O entrevistado será Alberto Machado, Beto 2-1, secretário de Esporte, e Cultura e Lazer do Estado de Mato Grosso. Fica bem, fica com Deus também. Até segunda.